Olá, eu recebo no Palavra Aberta, que começa agora, o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. O parlamentar é autor do projeto que cria o Programa Especial de Regularização Tributária por Força de Calamidade Pública. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, esse programa que o senhor está propondo, ele não se limita a esse momento do coronavírus, a esse período de calamidade. Pelo que eu entendi, é a qualquer situação de calamidade pública que seja decretada, é isso? Maristela, obrigado pelo convite, obrigado pelos ouvintes também que estão assistindo. Esse programa ele é extremamente importante por um motivo só. Mesmo com todas essas medidas provisórias que o governo está apresentando, com todas as ferramentas para poder salvar empregos, salvar as empresas, a gente sabe que boa parte das empresas, quando vão lá no gerente de banco para tentar conseguir um financiamento, eles vão ter dificuldades porque os balanços não vão estar bonitos, porque ele talvez não tenha as certidões negativas, mesmo que tenha o alívio das certidões negativas, o gerente do banco vai ver o rating daquela empresa e fala, olha, você nunca teve muita liquidez, eu não vou dar empréstimo para você, porque por mais que o custo do dinheiro esteja baixo, o risco continua lá. Esse é um ponto. O segundo ponto são aqueles empresários que simplesmente falam assim, meu negócio talvez não tenha futuro depois dessa pandemia, eu não sei nem quando vai acabar essa pandemia. E aí, a forma mais fácil de ter liquidez da empresa é decidir se vai pagar funcionários, fornecedores ou os impostos. E entre funcionários e fornecedores, normalmente os empresários escolhem os impostos, que, aliás, é a conta mais alta normalmente a ser paga e é aquela conta que dá liquidez imediata. O problema é que hoje, não pagar tributos é muito caro. Existe uma multa de 20% e mais uma correção monetária que é melhor que muita aplicação financeira. Pois é, aí vem exatamente a minha segunda pergunta. Quais são as principais características desse programa em termos de prazo, encargos, dispensas de multas, por exemplo? Então, a ideia desse refis, né, que já chamam do corona, ou da pandemia, não sei como é que vai ser exatamente o nome dele, é poder entender a situação dessas empresas que não vão conseguir crédito ou que simplesmente vão deixar de pagar os seus tributos nesse momento, porque é uma medida imediata, liquidez imediata é não pagar tributos, por incrível que pareça, talvez agrida muitas pessoas, mas é uma verdade, tá certo? E aí essas pessoas, para retomar o negócio delas, precisam ter uma nova condição. Agora, tem algumas características que nós colocamos nesse projeto que são importantes. Primeira, muitas empresas têm créditos tributários. Então, todas aquelas empresas que estão na lei Candir, que é uma lei que funciona só para um lado, ela não funciona para o outro. Quer dizer, o empresário teria o direito daquele crédito, mas o governo não dá. A legalidade ela é uma legalidade seletiva. O governo não está tendo obrigações e várias outras créditos tributários que as empresas têm, sejam trabalhistas, sejam de outros modelos, que hoje eles não podem usar para poder abater tributos que eles têm que pagar. Então, isso é um momento. O outro ponto, só para lembrar que é importante, é empresas que tiveram prejuízo no passado, elas acumulam esse prejuízo, principalmente empresas do lucro real, e hoje, se elas tiverem lucro, elas não podem abater aquele prejuízo no passado integralmente, elas só podem abater 30% do faturamento. A gente está dando outras possibilidades. Ou seja, usar os créditos tributários como crédito de fato para poder pagar tributos. Deputado, recentemente o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução em que orienta o Poder Judiciário, os juízes, a serem um pouco mais flexíveis nas questões de recuperação judicial em função do novo coronavírus. Mas o CNJ fez uma lista de recomendações aspectos a serem observados, e dos principais pontos é configurar que, de fato, aquela dificuldade de cumprir aquele acordo de recuperação judicial está ligado ao evento do novo coronavírus, à pandemia, à desaceleração econômica decorrente da pandemia. A minha pergunta é, como garantir que serão beneficiados por esse programa empresas que tenham a ver com essa situação? Porque nem todas as empresas vão passar por dificuldades por essa situação. Pergunta perfeita, e aí veio de uma ideia que eu tive de um projeto de lei, depois nós abandonamos, que percebíamos que poderia ter essa má interpretação. Como saber se a empresa em questão está, de fato, com um problema financeiro decorrente da pandemia
ou se é incompetência, ou se é simplesmente um oportunismo, né? Então, eu entendia, e aí eu até peguei um projeto que foi aprovado em Portugal, onde as empresas faziam uma declaração de vulnerabilidade. Então, o hotel faz uma declaração: olha, eu sou vulnerável porque eu estou nessa atividade. Sei lá, eventos, restaurantes. Então, eles declaravam a vulnerabilidade e aí eles estariam automaticamente enquadrados num programa onde eles poderiam ter diferimento de tributos. Diferimento, para quem não entende, é poder pagar depois os tributos, não tem que pagar naquele momento. Mas o governo português classificou alguns setores da economia. E eu imaginei que a gente poderia fazer isso, as empresas se autodeclararem, sei lá, vulneráveis à pandemia, e assim elas teriam condições melhores. Mas aí eu percebi que ia todo mundo se declarar, né? Não, mas eu não estou hoje, mas talvez amanhã, então eu achei melhor não fazer isso, deixa rolar. E aí, aquelas que entrarem em dificuldade, Maristela, eu acho que elas não vão pagar tributos, então é melhor dar essa condição de um refis, uma condição de recuperação daquelas que não conseguiram pagar os tributos durante a pandemia, durante esse período especificamente, né? Enquanto ficar declarado a declaração de calamidade pública. Então, quem nesse momento não pagou é porque teve que fazer uma escolha. E eu acho que ele não foi desonesto, porque ele pode correr o risco de não ter um refis. Então, nesse momento, quem não conseguiu estaria contemplado. Agora, deputado, a calamidade pública vai até 31 de dezembro de 2020. E a gente sabe que a economia não vai mudar, se recuperar, voltar a funcionar magicamente a partir de janeiro. O senhor não acha que a tendência é que esse prazo seja prorrogado até a economia voltar a funcionar? Eu acho que é possível, pode ser, mas eu entendo que a gente tem que começar a classificar os setores. A gente não pode trabalhar com a economia como um todo. Algumas indústrias estão vendendo muito bem, obrigado. Indústria farmacêutica, indústria de limpeza, alimentos. Quer dizer, tem indústrias que não têm problema, que não estão passando por dificuldades. Eu tenho uma fábrica, Maristela. Eu fabrico produtos químicos para construção civil. Eu não posso falar que caiu violentamente. Caiu, mas não é um patamar que me impede de pagar tributos. Eu estou pagando meus tributos conforme tem que ser pago, porque eu estou podendo. Agora, se eu chegasse num momento muito difícil, eu teria que fazer escolhas. Não estou chegando nessas escolhas. Mas eu entendo que, após a pandemia, ou mesmo declaração final da declaração de calamidade pública, empresas, setores vão estar muito machucados e que precisam de atenção. Setor aéreo, setor de hotéis, de eventos, restaurantes, todos esses eventos que tinham grandes aglomerações, parques de diversões que não podiam, é assim natural. Acho que é insensibilidade não reconhecer o problema deles. Deputado, a gente sabe que está indo para plenário, estão indo para plenário propostas que já têm acordo das lideranças, se não de todas, mas da grande maioria, um acordo necessário para que haja aprovação, em função da forma como o plenário está funcionando nesse momento. Esse é um projeto que, com certeza, vai precisar de uma negociação grande com o governo, sobretudo quando se fala em compensação de créditos tributários com prováveis débitos tributários. O senhor já tem uma ideia de como é que está isso? Esse acordo está sendo buscado? Como é que está? Isso, nós já estamos em contato com a equipe econômica do governo, eles gostaram da ideia, gostaram inclusive dessa questão de poder usar esses créditos, porque no fundo é tudo crédito meio podre, são reconhecimentos de que eles podem fazer esse uso, não está tendo restrições. Agora, obviamente, nós estamos falando com a equipe econômica, nós vamos falar com as outras áreas para poder ver se tem momentos ou dificuldades. Agora, desculpa, né, mas assim, é de insensibilidade não reconhecer a dificuldade das empresas. É de uma insensibilidade não entender que muitas das pequenas e médias empresas não vão ter acesso a todas essas medidas provisórias muito boas. Não há o que se falar, a 927, a 936, a 944, importantíssimas, mas elas não são a realidade muitas vezes de mercado. As empresas talvez não paguem tributos. E aí, se o dono for para a falência, ele nem vai querer renegociar, ele já foi embora. Mas aquele que acha que o negócio dele pode ser retomado, que tem uma ferramenta para poder retomar. Porque a geração de emprego, a geração de riqueza, não faz sentido largar essas empresas no relento, né? Simplesmente no limo. Nós temos que poder salvar. Deputada Alexis Fontaine, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Obrigado, Maristela. Estou sempre à disposição.
Eu conversei com o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, sobre o projeto de lei 2169 de 2020, que cria o Programa Especial de Regularização Tributária por Força de Calamidade Pública. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.